tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós trabalharmos literatura. E como vocês já sabem, viajar nos textos literários, conhecer novos personagens, conhecer novos lugares e, por que não, se aproximar desses personagens ou até mesmo achar esses personagens um pouco ali, né, que a gente não quer muita amizade. Tudo isso é possível por quê? Porque nós estamos trabalhando com textos literários e os textos literários nos proporcionam essas atividades. Naquele momento em que eu estou fazendo a leitura, que eu estou me divertindo com aquela leitura, eu posso fazer tudo isso. E para começar a nossa aula de hoje, eu trago para vocês algumas imagens. Vou pedir para que vocês observem essas imagens, o que te lembra essa imagem, se você já esteve num local assim, se você não esteve, se você gostaria de estar, que local que poderia ser, e assim por diante. Tudo que vier à sua mente, você vai utilizando a observar essa imagem. Então, para a nossa primeira imagem, eu tenho esta. Não vou dizer mais nada, vou deixar apenas vocês observarem. Observem tudo o que essa imagem traz para vocês. De onde será que é essa imagem? Que local será que fica essa imagem? Quais as possibilidades que nós temos a partir desta imagem? E mais uma imagem que eu apresento para vocês agora. Olha só. E esta outra? O que será? Onde será que é esse lugar? O que será que esse lugar oferece? Já foi em algum lugar assim? Já esteve, né, presente? Já participou de alguma coisa em um lugar assim? Como foi? A partir dessas imagens, eu te convido para nós pensarmos a respeito de alguma coisa. Então, eu apresentei para vocês até agora 2 imagens. A partir dessas 2 imagens, nós vamos pensar. Olha só, em qual ambiente nossa história se passará? Desembaralhe as letras e descubra. Vou dar um tempinho para você fazer isso e é claro que eu já volto. Então, conseguiu desembaralhar as letras aí e formar uma palavra? Será que você conseguiu formar a palavra certa? Ou será que você formou uma outra palavra a partir dessas letras? Será que existe essa possibilidade de formação de palavras aí a partir dessas letras? Claro que eu imagino que você utilizou todas as letras para formar a palavra. Mas eu já digo para vocês onde nossa história se passará. Será que aquelas imagens que nós vimos lá no início tem a ver com a palavra que você marcou aí? Olha só, a história vai se passar em uma fazenda. Já esteve em uma fazenda? Já participou de alguma coisa em alguma fazenda? Você costuma ir à fazenda? Já viu alguma fazenda na TV? Gostaria de ir a uma fazenda? Então são muitas possibilidades que nós temos na nossa história de hoje. Mas antes da gente começar a nossa história, eu vou trazer algo para vocês que não é fictício não. Tá? Porque a nossa história é uma história fictícia, mas o que eu vou trazer para vocês não é fictício. Aconteceu de verdade, e quando a gente pensa em quando isso aconteceu, é o que nos faz refletir sobre muitas coisas. Por isso eu vou apresentar para vocês uma manchete, tá? Uma manchete de jornal. Olha só, homem de 61 anos é resgatado em trabalho análogo à escravidão em São José dos Campos. E embaixo nós temos: empregador foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Trabalhador realizava manejo de gado leiteiro desde 2005 e não recebia salários nem folgas. Embaixo nós temos a data, 30/6/2020. Muito bem, agora eu chamo a sua atenção. Olha só, homem de 61 anos é resgatado em trabalho parecido com o trabalho da escravidão, a escravização das pessoas. Você já pensou isso?
né? Porque eu acredito que em algum momento você sabe que isso aconteceu no mundo, né? Mas e aqui, em 2020, neste ano de 2020, olha como está próximo da gente o ano de 2020, e mesmo assim, isso ainda acontece. Se a gente for pensar nessa situação, né, dessa manchete que traz ali, dessa pessoa que trabalhava ali sem receber os salários, a gente pensa em como as pessoas ainda continuam explorando, né? Então, tudo isso eu trago para vocês refletirem. Por quê? Porque essa manchete tem tudo a ver com o texto literário que nós vamos fazer a leitura. E o texto literário que nós leremos é deste livro, este livro chamado Pedro Malas Artes, Causos de Pedro Malas Artes. Este livro contém 5 histórias de Malas Artes, recontadas por Júlio Emílio Braz e ilustradas por Annelise Zimmermann. Chamo a sua atenção agora, olha só, é este o nosso livro de hoje. Chamo a sua atenção, Causos de Pedro Malas Artes. Já ouviu esse nome, Pedro Malas Artes? Conhece esse nome? Você já ouviu algum causo? Você sabe do que se trata um causo? Né? Já pensou? Será que você é daquelas pessoas que conhecem aí outras pessoas que gostam de contar os causos num almoço de família, num jantar em família, numa roda de amigos ali? Será que acontece esses causos? O Pedro Malas Artes é uma pessoa bem conhecida no Brasil. Tá? Ele é um personagem, né, bem típico brasileiro, que já foi retratado, inclusive, no cinema. Então, esse Pedro Malas Artes, ele traz várias histórias aqui. Nessa aqui, a gente tem 5 nesta obra, e é uma obra muito bem ilustrada. Vocês verão algumas ilustrações na aula de hoje, mas é uma obra muito bem ilustrada e vai mostrar esse personagem, Pedro Malas Artes. Talvez você já até ouviu falar de um personagem chamado Mazzaropi. Né? Eu sei que você é novo, muito novo para isso, né? Mas talvez em algum momento você aí com o advento aí da internet a gente acaba descobrindo muita coisa e talvez você já tenha ouvido falar desse Mazzaropi. O Mazzaropi é um personagem também que em algumas histórias ele tira ali essas ideias do Pedro Malas Artes. Então é bem interessante quando a gente pensa nesse personagem Pedro Malas Artes. A história que nós vamos ler, a história que eu escolhi para vocês, ela se chama Uma Lição no Fazendeiro. Retirada deste livro, Uma Lição no Fazendeiro. E agora, eu já te convido para a gente pensar um pouquinho. Olha só, quais hipóteses podemos levantar a respeito do título Uma Lição no Fazendeiro? Qual poderia ser a lição e por quais motivos? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí em algumas hipóteses? O que será que vai acontecer? Que lição será que vai ser dada nesse fazendeiro? Você é esperto e você já está pensando naquela notícia, naquela manchete que eu trouxe para vocês sobre lá, né? Aquela pessoa que ficou ali análogo à escravização. É isso que você está pensando? Olha só, se você pensou nisso, você foi muito esperto em já trazer aquilo que nós iniciamos para as possibilidades da nossa história. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Que tipo de lição? Se fosse para você dar uma lição em alguém, vamos pensar assim, ó. Se fosse para você dar uma lição, né? Se você fosse aquela pessoa que trabalhou lá aquele tempo sem receber nenhum salário, daquela manchete que eu trouxe para vocês no início da aula, que lição que você gostaria de dar a essa pessoa?
Por favor, nada que misture aí a violência. Mas que lição que você gostaria de dar a essa pessoa? Será que merece mesmo essa lição? E qual motivo será a nossa história agora? Porque a nossa história é bem clara. Uma lição no fazendeiro. Sabemos que vai existir uma lição. Quanto a isso, não há segredos. Mas por quais motivos será que vai ter essa lição no fazendeiro? E melhor, qual será a lição? Por isso, eu te convido para a gente fazer a leitura deste causo de Pedro Malas Artes. Me acompanhe, olhem só. A história é mais ou menos assim. E segundo dizem, se é certo que tem começo, não tem fim. Pois a cada lugar que se vá, nova história certamente se vai ouvir sobre as aventuras muito engraçadas de Pedro Malas Artes. Aposto que você deve estar se perguntando quem é, afinal de contas, esse tal de Malas Artes. E sabe de uma coisa? Ninguém tem lá uma mesma definição. Uns falam de um homem feito, mas outros tantos repetem a história de um moleque esperto e brincalhão, nem criança, nem muito grandão, que vive de suas astúcias e quase sempre metido em toda sorte de confusão. E quantas histórias se contam sobre tão famosa figura? Mas é certo que sempre existe a primeira, e a maioria concorda. É mais ou menos assim. Desde pequeno, Pedro Malas Artes nunca foi chegado ao trabalho. Gostava de andar pelas estradas e vilas buscando roda de gente para conversar, para trapacear ou simplesmente para não trabalhar. Agora que nós já conhecemos um pouquinho, né? Já temos essa introdução. E interessante que o nosso narrador diz, é mais ou menos assim. Por quê? Porque nós estamos falando de causos. E os causos, eles vão se alterando. Conforme eles vão sendo contados e recontados, eles vão se alterando. E agora, lá no início, né, do nosso narrador, diz que Pedro Malas Artes não é muito conhecido. Alguns dizem que ele é grandão, outros dizem que ele é apenas uma criança. E você, o que você imaginou do Pedro Malas Artes? A nossa ilustradora, desta obra que eu trouxe para vocês, imagina o Pedro Malas Artes mais ou menos assim. Então, nós podemos dizer que, né, ele não é uma pessoa idosa, não parece, não está aparecendo o rosto dele, mas imagina-se que ele não é uma pessoa idosa, mas também não é uma criança. Então, a gente vai pensar ali, talvez, em um adolescente, né? Dentro ali dos seus 11, 12 anos, até talvez os seus 17, 18. Então, isso é só para a gente ir imaginando. Por quê? Porque como a gente está fazendo esse caso, a gente não vai ter essas descrições. Mas é interessante que a gente vá imaginando, vivendo esse personagem, pensando como que ele poderia ser. E é claro que você tem toda a liberdade para utilizar a sua imaginação e imaginar o Pedro como você quiser. Mas vamos continuar. Olha só. Trabalhar? Eu? Nem pensar. Seus pais eram muito idosos e já não conseguiam trabalhar na roça. Como todos tinham de comer em sua casa, João, o irmão mais velho, resolveu arrumar um emprego numa fazenda. Não que Malas Artes não ajudasse. Na verdade, sempre levava dinheiro e comida para casa. Mas tanto seus pais quanto seu irmão sabiam muito bem que tudo era fruto de suas trapaças e velhacarias. Gente honesta que eram, acostumados a trabalhar duro e dignamente para ter o que comer, não aceitavam. Eu prefiro morrer de fome, repetia João, orgulhoso. Pensa que Malas Artes se importava? Nem um pouco. Dava de ombros e voltava para a bagunça e para as astúcias de que tanto gostava e que já o tornavam conhecido. E como malandro conhece malandro, bem sabia quem era o novo patrão de seu irmão, um fazendeiro muito rico e cheio de espertezas, que se valia de toda espécie de acordos matreiros para não pagar a seus empregados, ou aos infelizes que tinham o azar de bater à sua porta pedindo emprego. Pedro ainda tentou alertá-lo, mas quem disse que João o ouviu? Pior, fez pouco caso das recomendações e advertências do irmão, e até afirmou: "Você tá com inveja, pois eu arranjei trabalho e você não." Então vai, bobalhão, vai ser feito de bobo, que essa é mesmo a sua vocação. Dito e feito. O pobre João rumou para tal fazenda e por quase 1 ano trabalhou com muita disposição, de sol a sol, até quase morrer de trabalhar. Para quê? Para nada ganhar, a não ser dor nas costas e uma pronta resposta sempre que reclamava. Se quer ganhar, não pode reclamar. Tempos depois,
João acabou voltando para casa, com as mãos abanando e sem um tostão no bolso. Pedro não perdoou e por algum tempo apenas o perturbou, repetindo: "Eu não disse? Eu não disse?" E agora a gente faz mais uma pausa para a gente pensar, refletir sobre essa situação. O João foi trabalhar na fazenda, mas não ganhou nada. E o Pedro tentou alertar o irmão, dizendo, né, que isso não ia funcionar. Mas o irmão não deu muita bola para o Pedro e mesmo assim foi trabalhar. E depois, resultado, o Pedro estava certo. Tanto que nós temos aí o Pedro ali tocando a viola e o irmão voltando para casa. Vamos continuar a nossa história para sabermos, então, até onde isso vai dar. Mas depois de algum tempo, chateou-se, pois querendo ou não, João era seu irmão. Ninguém fazia seu irmão de bobo e saía assim. Até porque, em termos de esperteza, com certeza ninguém lhe dava lição. Certo dia, chegou Pedro à fazenda dizendo que precisava de um emprego. O fazendeiro, matreiro como ele só, admitiu que realmente precisava de empregados, mas só aceitava aqueles que concordassem com certas condições. "E que condições são essas?" perguntou Pedro Malas Artes, fazendo-se de inocente. "São duas apenas." "Quais?" E nesse momento, eu faço o quê? Eu passo esta pergunta do Pedro para vocês. Quais poderiam ser as condições impostas pelo fazendeiro? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. E então, quais serão essas condições que o fazendeiro vai apresentar ali para o Pedro? E, aliás, apresentando as condições, será que o Pedro vai aceitar essas condições? Vamos continuar nossa leitura para a gente descobrir tudo isso. Olha só. "Não se pode recusar trabalho aqui, e se ficar zangado, nada vai receber. Pode até apanhar." "Para mim está perfeito", garantiu Malas Artes. "Aceito." E agora eu volto para a gente pensar um pouquinho. Olha só, qual seria a atitude se as condições tivessem sido dadas a você? Olha só, prestem bem atenção. Quais seriam as suas atitudes? O que você faria se essas foram as atitudes? Você não pode, né, reclamar. Você vai ter que trabalhar e não pode reclamar. Mas já sabendo que o fazendeiro aprontou com o irmão do Pedro. Quais seriam as suas atitudes sobre essas condições? Mais um tempinho para você e eu já volto. E você sabe
Obviamente que eu sou curioso. E eu fico pensando aqui, o que você pensa a esse respeito? Qual seria a sua atitude? Você sabe que eu gostaria muito bem de estar aí para poder ler essas suas respostas ou mesmo conversarmos a respeito das suas atitudes. Mas vamos continuar a nossa história para saber ali como que o Pedro vai lidar com esta situação. Olha só. Mais do que depressa, o fazendeiro mandou para a plantação de milho e em sua companhia uma cachorrinha. Olha só, nós temos o Pedro indo com a cachorrinha para, né, fazendo essa plantação de milho. E agora, novamente, eu te convido para pensar mais um pouco. Porque é interessante, né? Mandou o Pedro, mas o Pedro não foi sozinho. Ele foi acompanhado de uma cachorrinha. E por que você acha que o fazendeiro mandou junto a cachorrinha? A cachorrinha ajudaria? O que a cachorrinha poderia fazer? Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, sabendo que esse fazendeiro já aprontou, será que essa cachorrinha foi só para acompanhar, talvez mostrar o caminho ali para o Pedro? O que será? Será que o fazendeiro já está aprontando com o Pedro? Vamos descobrir? Olha só. Você só me volte aqui quando ela também voltar, ordenou. Malazartes concordou e trabalhou até o meio-dia, os braços doendo e a barriga roncando, enquanto a cachorrinha, protegida do forte calor na sombra de uma grande árvore, não se movia e parecia nem pensar em mudar de lugar. Isso está me cheirando a armação, observou contrariado. E conforme o tempo foi passando, Malazartes foi se aborrecendo, foi se invocando, até não suportar mais. Com a fome apertando, atirou um pedaço de pau na cachorrinha. Coitadinha! Saiu em disparada e não havia nada que a fizesse parar. Ganhia e não queria sair de debaixo da cama de seu dono. Malazartes fez que não era com ele. Quando o fazendeiro perguntou, até fez cara de desentendido e afirmou. Tudo bem, já sabemos então por que a cachorrinha foi, porque era para Pedro voltar só quando a cachorrinha voltasse. Mas a cachorrinha não parecia querer voltar, né? E daí o Pedro acabou, né, tocando a cachorrinha dali para ir para casa. Mas agora eu te convido novamente para a gente tentar aí nos antecipar. Olha só, qual poderia ser o argumento de Malazartes? Como que Malazartes vai contar o que aconteceu para o fazendeiro? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, quais serão os argumentos que o Pedro Malazartes vai utilizar? Será que ele vai conseguir sair dessa situação sem dizer que atacou a cachorrinha? Será que é isso que vai acontecer? Vamos continuar nossa história, que é claro que a gente vai descobrir. Acho que ela está um pouco cansada de sol. Dito isso, almoçou. Repetiu, até se empanturrou. O medo da cachorrinha foi tão grande
que ao entardecer bastou ver um pedaço de pau na mão para se pôr a correr, não parando antes de chegar à varanda da casa grande. O fazendeiro ficou muito desconfiado, mas como não sabia o que realmente havia acontecido e Malazarte se fazia de desentendido, preferiu deixar de lado. Amanhã eu pego esse malandro, prometeu a si mesmo. No dia seguinte, mandou chamá-lo. Eu quero que você limpe toda a roça de mandioca. Malazarte não se fez de rogado e em pouco mais de 2 horas arrasou o roçado, não deixando sequer uma pontinha de raiz. O que foi que você fez, seu louco? O fazendeiro quase enlouqueceu, vermelho de raiva, os olhos quase saltando longe, faiscando de muito, mas muito ódio. Olha a nossa imagem do fazendeiro. Malazarte sorriu astuciosamente e perguntou: Meu patrão, está zangado? Vendo-se apanhado na própria armadilha, o fazendeiro viu-se forçado a sorrir, meio sem graça, é bem verdade, e responder: Nem um pouquinho. Eu só lamento que você tenha feito tudo sozinho. Eu gostaria de ter ajudado. Mas o roçado? Para que eu preciso desse roçado? Tenho tantos para tudo que é lado. E ficou calado, pensando em que tipo de tarefa pegaria finalmente empregado tão matreiro. Não demorou a encontrar. Amanhã você me trará o carro de boi transbordando de paus sem nós. Na manhã seguinte, o fazendeiro quase caiu para trás quando viu voltar com o carro de boi cheio de bananeiras. Mas o que é isso? Rugiu, soltando fumaça pelo nariz. Muito tranquilo, Malazarte cruzou os braços sobre o peito e, erguendo o queixo orgulhosamente, respondeu: Bananeira é pau que não tem nó. O fazendeiro rilhava os dentes com força, chegando quase a quebrá-los, a fumaça saindo também pelos cantos da boca, pelos ouvidos, até do alto da cabeça. Tá chateado, meu chefe? Perguntou Malazarte, divertindo-se imensamente. O fazendeiro mascava o charuto fumegante, mas no instante seguinte sorriu, procurando mais uma vez aparentar tranquilidade. E agora eu faço novamente uma pausa. Já perceberam como esse Malazarte realmente ali ele é bem matreiro, né? Quem será que está pregando peça em quem? E será que o fazendeiro já percebeu que o Pedro Malazarte está pregando peças nele? Mas, enfim, convido você para a gente pensar mais um pouquinho. Olha só, por qual ou quais motivos o patrão queria mostrar tranquilidade? Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, por qual motivo ou quais motivos o patrão queria ficar ali mostrando tranquilidade? Porque vocês lembram que lá no início da história, o patrão disse que ele não podia ficar bravo, não podia reclamar. Será que o Pedro está utilizando disso para ver se o patrão se irrita? Fazer com o patrão aquilo que não é para o Pedro fazer? É um pensamento interessante. E vindo do Pedro Malazarte, é claro que a gente sabe que tudo é possível. Mas vamos continuar a nossa história para a gente ver, afinal, onde isso vai chegar. Olha só. Nem um pouquinho mentiu. No outro dia gritou por ele e ordenou:
traga o carro de boi e ponha tudo, inclusive os bois, lá dentro, sem passar pela porta. Malazartes achou a maior graça e, no momento seguinte, desatrelou os bois do carro. Encostando-o junto de uma das janelas, fez os bois passarem por sobre ele e derrubou-os bem no meio da sala do casarão. Em seguida, pegou um machado, afiou pacientemente e fez o carro em 1000 pedaços, que atirou dentro da mesma sala onde, naquele momento, os bois pastavam placidamente, devorando as pesadas cortinas, os belos tapetes e as flores, inclusive as de plástico, que iam encontrando em jarros e vasos. O fazendeiro afundou a cabeça no poço, nos fundos do casarão, e gritou feito louco, quase morrendo afogado, antes de, todo molhado, ir ao encontro de Malazartes. Este, ao vê-lo encharcado, os olhos chispando de raiva, perguntou: "Tá zangado, patrão?" Ele nem sequer conseguiu falar, sacudindo a cabeça e resmungando. Como poderia? Ao mesmo tempo, informou que logo que amanhecesse, Malazartes deveria pegar um bando de porcos e levá-los à feira da vila. E nós temos aí os porcos da fazenda. Malazartes obedeceu e vendeu-os por um bom preço. Antes de retornar, no entanto, comprou vários rabos de porco. E apenas os rabos. Entrou por um lamaçal nas vizinhanças da fazenda. Feito isso, correu na direção da casa grande, gritando. Olha só, mais uma vez parece que Pedro vai aprontar alguma coisa com esses porcos. E eu vou perguntar para você. Olha só, o que Malazartes poderia ter feito com os rabos dos porcos? Porque lembram? Ele comprou só os rabos. Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, é interessante quando a gente vai pensar no que o Pedro já fez com o fazendeiro, que a gente vai traçando essa história do Pedro e agora chega nessa parte de comprar apenas os rabos. O que será? Quais seriam as possibilidades de Pedro ali? Será que ele vai pregar mais uma peça no fazendeiro? Será que é isso que vai acontecer? Será que você pensou na possibilidade que Pedro também pensou? Ou você pensou em tantas outras possibilidades? Como eu costumo dizer, se não for a mesma possibilidade aqui, a mesma coisa que vai acontecer aqui na nossa história, não precisa se preocupar, não. Isso significa que você não tirou da nossa história, que você foi muito além. Você foi muito criativo ou criativa para criar outras possibilidades. Bacana isso, né? Mas vamos descobrir o que o Pedro fez? Então, olha só. Estão todos atolados, estão todos atolados. Surpreso e desorientado, o fazendeiro ficou desesperado. E agora, o que vou fazer? Perguntava-se apavorado, correndo de um lado para o outro. Foi depressa para o lamaçal, ordenando que Pedro buscasse 2 enxadas para desatolar os animais. Malazartes, então, correu para a casa grande e disse à esposa do fazendeiro que este lhe ordenara entregar a ele 2 contos de réis. Claro, a mulher não acreditou. Tudo isso? Espantou-se.
Foi o que ele disse. E pra quê? Ah, isso eu não sei não. Esse homem só pode estar louco. Onde já se viu dar tanto dinheiro nas mãos de um simples empregado? Eu também acho, mas parece que é algo urgente. O que poderia... A senhora quer que eu volte e pergunte? Antes que a mulher tivesse tempo de responder, Malazartes virou-se para o fazendeiro, afundado até os joelhos na lama, e por meio de gestos exibiu 2 dedos da mão esquerda para ela. 2! Gritou. O fazendeiro sacudiu a cabeça, concordando também aos gritos. 2! E depressa! A mulher não teve alternativa, a não ser levar Malazartes para dentro e entregar-lhe o dinheiro. Malazartes voltou para o lamaçal correndo. Saltava feliz da vida, puxando um rabo de porco após o outro, diante dos olhos arregalados do fazendeiro, que julgava estarem todos ali enterrados. Seu, gaguejava enfurecido, tentando agarrá-lo. Desequilibrou-se e estatelou-se de cara na lama. Está zangado, patrão? Perguntou Malazartes. O fazendeiro cuspiu um punhado de lama que havia engolido. Mais uma vez, forçou um sorriso, com a lama e a água suja escorrendo pelos dentes, respondeu: Eu? Imagina! Em seguida, trancou-se em sua casa e gritou para a mulher encher a barrica com água quente para ele tomar um grande banho, o maior de sua vida. Quase morreu afogado. Tamanha foi sua irritação ao saber que Malazartes lhe tirara 2 contos de réis em mais uma de suas artimanhas. Eu vou acabar pobre e arruinado se continuar com esse empregado por aqui, admitiu. Pague a ele e mande-o embora, homem, sugeriu sua mulher, há muito contrariada com a maneira como o marido lidava com seus empregados. Quê? Trovejou o fazendeiro. Nem pensar. Por que não? Seria mais fácil do que... Eu acabaria virando motivo de chacota de todo mundo. Seria melhor. Deve ter outro jeito. Tem de ter. Que jeito, homem? O fazendeiro sorriu misteriosamente. Eu já sei, disse. Ah, é? Perguntou a mulher, enquanto lhe esfregava as costas. E nesta pergunta, desse outro jeito, que a mulher também quer saber que outro jeito é esse, eu passo essa mesma pergunta para vocês. Então, olha só. Qual outro jeito o fazendeiro poderia ter encontrado? Mais um tempinho para você e eu já volto. Então, vamos ver qual foi esse jeito que o fazendeiro encontrou? Olha só. Matá-lo, é claro. Mas... O fazendeiro decidiu matá-lo. Sua mulher assustou-se. Mas e a polícia, homem? Quis saber, nervosa e ainda mais preocupada. A gente pensa nisso depois, garantiu o fazendeiro, chamando Malazartes no dia seguinte e informando que, à noite, os 2 ficariam de guarda no curral, pois dera por falta de um cavalo e acreditava que havia um ladrão na região. Mas o que tanto o fazendeiro quanto sua mulher não sabiam era que Malazartes desconfiava muito de suas intenções.
Mesmo assim, concordou com o fazendeiro. Conte comigo, patrão. No entanto, tomou seus cuidados. Quando o galo cantar pela primeira vez na manhã, você me substitui na guarda no curral, recomendou o fazendeiro. Mas logo que o galo cantou, Malazarte deu vários tiros com sua espingarda e correu para a casa grande. Patroa, patroa! Entrou gritando. A mulher do fazendeiro, sonolenta, abriu a porta, ainda esfregando os olhos, e perguntou: o que foi? Ela estava de tal maneira sonolenta que se esquecera completamente daquilo que havia planejado com o marido, atirar em Malazartes e dizer que o haviam confundido com um ladrão, que tudo não passara de um infeliz acidente. Ladrão, ladrão! Repetiu Malazartes e informava. O patrão cercou o bandido perto do curral e pediu que eu viesse buscar mais munição, e entregando-lhe sua espingarda, concluiu. A senhora pode segurar isso para mim um pouquinho? Correu para dentro da casa escura. Nesse momento, o fazendeiro chegou ao alpendre da casa grande. Ao ver o vulto armado da mulher, confundiu-a com Malazartes e atirou. Felizmente, o fazendeiro era um péssimo atirador e não a atingiu. Mas quem disse que ela pensou nisso? Desesperada, a pobre coitada saiu correndo e aos gritos, acordando todo mundo. Uma grande confusão. Ninguém se entendia. A mulher dizia e repetia que não aguentava mais e que só voltaria para casa depois que Malazartes fosse embora. E este repetia marotamente que até pensava em ficar, mesmo que não recebesse um tostão. O fazendeiro desesperou-se e ofereceu-lhe quanto ele quisesse para sair da fazenda e nunca mais voltar. Ah, eu não sei, disse Malazartes, fingindo tristeza. Eu realmente gosto daqui. E o senhor é o melhor patrão que eu já tive. Tão paciente. Eu pago o que você quiser. O fazendeiro se horrorizava diante da simples possibilidade de aquela criatura manhosa passar um só dia a mais na fazenda. Foi oferecendo dinheiro e mais dinheiro, até que Malazartes concordou em ir embora. Eu vou, disse, fingindo-se infeliz e até choramingando, mas vou com o coração partido. Naquele dia, Malazartes tornara-se um homem rico. Rico o bastante para sair pelo mundo atrás de mais confusão e aventuras. Mas isso, claro, é outra história. E assim a gente termina esse caos do Pedro Malazartes. Então, gostou da lição que Malazartes deu no fazendeiro? Se fosse você naquela situação, o que teria feito com Pedro Malazartes? Então agora são, dois lugares. A gente tem que se colocar em dois lugares. Primeiro, eu sou o Pedro Malazartes. Quero dar uma lição no fazendeiro, porque ele judiou do meu irmão. Como que eu vou lidar com essa situação? Depois, eu posso ser o fazendeiro, sabendo que eu contratei ali uma pessoa, com uma ideia, e essa ideia parece que saiu ali totalmente errada. Fico curioso para saber das suas respostas e, por falar em curioso, trago para vocês, claro, uma curiosidade. Olha só, nós temos aí o quê? Conto de réis, um conto de réis. Lembra que lá na história apareceu dois, contos de réis? Então eu tenho aí 1000 conto de réis. Então eu tenho ali 1000 e daí a gente chama de um conto de réis. Mas por quê? Existe um porquê, de chamarmos assim. Olha só, conto de réis foi uma expressão adotada no Brasil e em Portugal para indicar 1 milhão de réis. Um conto de réis correspondia a 1000 vezes a importância de 1000 réis. Olha só quando a gente pensa lá que o Pedro pegou o dinheiro lá, voltou, lembram que ele voltou? Pegou o dinheiro. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que realmente é muito dinheiro que o Pedro Malazartes conseguiu ali tirar do fazendeiro. E então, afinal, teve ou não teve a lição? Você acha que a lição do fazendeiro foi merecida? Essa lição no fazendeiro? E melhor que o Pedro saiu ali com o dinheiro que ele tinha pegado lá da mulher e depois com todo o dinheiro que o homem ofereceu a ele para ele sair. Então eu convido você para fazer o seguinte: contar este caos para outras pessoas e fazer com que o caos vá se espalhando cada vez mais. Espero que você tenha gostado, mas por hoje eu fico por aqui e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!